Trapaça no Corrida das Blogueiras e briga entre os participantes. Todo esse babado te conto no vídeo de hoje, mas antes do vídeo começar, deixa muito like, me ajuda se inscrevendo aqui no canal. Vamos chegar a 70 mil inscritos, conto com seu apoio. E esse, inclusive, é o último vídeo do ano. Gente, Feliz Natal pra vocês, Feliz Ano Novo, boas festas. Muito obrigada por estarem comigo mais aí um ano aqui no canal, mesmo eu sumindo, voltando. Vocês sempre estão aqui prontos para poder ouvir o Kikiki, as fofocas. Ano que vem tem muito mais. Então, gostaria de agradecer vocês. E quem quiser ficar mais pertinho de mim, lá no meu grupo do Telegram, a gente conversa basicamente todo dia, tá? O link tá aqui no comentário fixado. Entra lá pra gente conversar. Bom, todo mundo sabe do babado que aconteceu aí no último episódio de Corrida das Blogueiras Nova Chance. A tentativa de trapaça, a reviravolta que teve ali no final, né? Porque teve a trapaça, depois teve mais uma reviravolta. Gente, um babado. Mas pra quem não me entendeu, pra quem não viu o episódio, eu vou deixar novamente aí pra vocês. Pessoal, a respeito da prova de hoje, tá? A respeito da prova de hoje, levando em consideração que todos vocês têm o mesmo tempo de execução de briefing em QG, sendo gravada a prova, ensaio no palco, ensaio gravado e execução da prova de fato, da Public Secrets, eu quero saber se algum de vocês tem alguma coisa pra contar pra gente. Houve um momento, enquanto a gente estava esperando no lounge, que eu observei que existia, e depois a Nath também confirmou, então assim, não tô louca, que um dos participantes estava com um guardanapo dentro de um livro, escrevendo algumas informações que pareciam ser informações do nosso briefing. Foi o El que fez isso, e aí em seguida ele perguntou se podia ou não ficar com papel, e aí a produção disse que não, mas ele já estava pelo menos desde antes do almoço com esse papelzinho e tal, e aí depois disso ele guardou. O El, o que você anotou no papel? As informações que estavam na minha cabeça, assim, queria lembrar mais, aí eu tava anotando. Você reforçou, então, informações do briefing no papel? Pra mim também não teria sido um problema, porque a gente sempre fica com papel e coisas pra passar tempo, pra mim não seria problema, tipo, anotar as coisas que estavam na minha cabeça, sabe? Eu acho que assim, a gente nunca falou pra vocês a respeito de levar e trazer material pra fora da gravação, a respeito de caneta. O celular já é de praxe, a produção sempre avisa vocês. Mas eu acho que fica implícito que vocês não podem ler o briefing fora da gravação, né? E eu acho que escrever, a informação de briefing num guardanapo e estudar isso fora da gravação implica nessa regra que pra gente nem precisaria ser explicada, né? Então, você tá direto no flop, tá, El? Tudo bem, tô bem mal, assim, sabe? Bem mal mesmo. E agora, sem ser visto como trapaceiro, pra mim tá sendo pior ainda, porque não é uma coisa que eu sou. Antes de terminar, eu só queria perguntar pra Dakota se você também tava anotando na hora do lounge e pra Ju. Não, eu tava escrevendo no meu diário. E você? Meu sentimento. Eu anotei no meu caderno também. Fiz totô. Você anotou o que, Dakota? Eu anotei o texto que tava na minha cabeça. Então acho que é isso, né, Dakota? A gente vai te colocar no flop também. Bom, primeiramente que fique registrado que meu primeiro flop não foi por ter sido ruim. Ou seja, ela segue maravilhosa. A gente não tem câmera 24 horas gravando o que vocês estão fazendo fora das gravações. Por isso que a regra do programa é, tudo que vocês tiverem que conversar, tudo que vocês tiverem que interagir, resolver, é sempre gravando. Ou aqui, ou no lounge. A gente perguntou, porque chegou até nós, através da produção, que houve uma situação onde vocês estavam anotando escondido alguma coisa. Como a produção não quis ser indelicada de pegar e ver o que estava sendo anotado, então a gente quis perguntar pra vocês. Eu tô com vergonha, assim, de verdade, porque de verdade não foi numa atitude, tipo assim, vou trapacear, eu vou anotar isso aqui, porque eu sei que não pode, etc. Na minha cabeça, eu não tava com um briefing, eu não tava com as anotações que eu tinha feito dentro do QG, então eu tava tipo, tá, eu vou ver o que eu tenho aqui na minha cabeça só pra organizar. Me sinto mal de ter falado da Dakota também, mas me sinto injusto, sabe? Porque, tipo, não era só eu. Depois que o episódio foi ao ar, gente, o El postou um story ali tentando ali dizer que escrever durante as gravações nunca foi um problema. Ele botou uma foto e disse o seguinte: não é querendo apagar os meus erros, mas escrever durante as gravações nunca foi um problema. Inclusive, só se tornou um problema depois de outra participante apontar isso. A produção nunca disse nada sobre, só depois do acontecimento. Se era uma regra, teria que ser dito antes. E ele colocou a foto de várias coisas ali que ele escreveu durante as gravações do Corrida. Gente, babado. Mas o que vocês acham? Vocês acham que realmente ele tentou trapacear ou foi só uma coisa ali inofensiva? Me conta a sua opinião. O El também, lá nos seus stories, respondeu as perguntas de vários seguidores dele falando sobre isso. Inclusive, falou até sobre, talvez, a Vini Freire aí ter também feito algo e a produção ter passado pano pra ela, gente. Babado.
Desnecessário, né? Porque, tipo, eu já tava indo mal na prova. Falar que eu tava escrevendo ou não ia levar ninguém a nada, porque o resultado seria inevitável. Eu tava no flop de qualquer jeito, porque eu fui mal. Fora que, tipo, tinham outras pessoas escrevendo e só apontaram a mim. O que eu acho, assim, babado. Não sei porque chegou na gente, acho que foi no segundo episódio. E aí depois eu falei no depoimento, mas eu acho que foi no sexto episódio, na repescagem. E aí não passou também, eu acho que porque não conta, né? Porque foi depois da eliminação. Mas enfim, eu ainda pontuei isso lá. E também, tipo, alguma coisa tinha que ser feita, né, gente? Pelo amor de Deus. E eu saí como errado da história, levar toda a culpa no meu cu. Que negritudes são essas, né, meninas? É sobre isso, tipo, não tava escrevendo sozinho, tinha outra pessoa comigo, tipo, outras pessoas, a Ju também tava escrevendo, a Dakota estava escrevendo, não foi só o El, não. Não é tudo no cu de El, não. Não que no cu de El não seja bom, mas não é tudo. Bom, se o que eu fiz fosse uma regra e eu tivesse quebrado de propósito, sim, eu teria do que me arrepender. Mas agora eu não sabendo, eu fazendo sem saber, até a Dakota fez igual, então assim, momentos, né? Eu acho que sim, porque eu não tava entendendo, vocês viram, gente, eu sou meio lerdinho e acontece, é o meu jeitinho. E aí eu tava demorando de entender como é que eu ia vender meu produto e ainda ter que dar pra outra pessoa e ter que falar uma lista de coisa que tinha pra falar, gente, sério. A Dakota, que também foi uma das envolvidas ali com esse babado de trapaça, também fez stories respondendo seus seguidores e contando um pouquinho a versão dela. Então, gente, qual que foi o negócio? A gente teve, acho que 40 minutos pra gente se organizar enquanto grupo e fazer o roteiro individual de cada um pra poder apresentar os produtos, né? Aí, depois que a gente fez esses 40 minutos, a gente parou, a gente foi almoçar, a produção foi almoçar, cenário foi almoçar, a câmera foi almoçar, o microfone foi almoçar, o apresentador foi almoçar. E depois que a gente volta no almoço, ainda tem que arrumar cenário, ainda tem que, né, fazer toda aquela mesa de ceia. Então, até fazer aquele cenário específico da ceia de Natal, acho que foi o cenário que foi mais demorado de todos que a gente já teve. Então, eu não sei quanto tempo foi entre escrever o roteiro e apresentar, mas na minha cabeça foi coisa de 4, 5 horas, talvez. Foi, tipo, muito tempo. Então, para além de ser um desafio que a gente tinha que obedecer o briefing, escrever um bom roteiro, ter uma boa apresentação, ter uma dinâmica de grupo, a gente também tinha que ter uma memória de elefante, tinha que ter uma memória de titânio e ficar repetindo esse texto na cabeça várias vezes. E foi o que eu fiquei fazendo. Meu texto estava pronto na hora que saiu do QG e eu fiquei com esse texto repetindo antes, durante e depois do almoço, antes de entrar, etc. Aí, em dado momento, eu tava muito insegura de esquecer alguma coisa desse texto nessas horas que a gente fica sem fazer nada. Peguei a cruzadinha, que eu levei cruzadinha, sudoku, essas coisas pra ficar fazendo durante o silêncio, e eu passei esse texto a limpo. O que tava na minha cabeça, eu escrevi ele inteiro pra ver se eu tava escrevendo alguma coisa, esquecendo alguma coisa, não esqueci, fechei, guardei. Então, não que seja uma desculpa, né? Eu não estava fazendo a prova, porque também não interessa, né? Se o erro é fazer anotações, se o errado é fazer anotações, eu errei. Mas eu não estava reescrevendo o texto, tipo, né, fazendo anotações do briefing e tal, porque essa anotação que eu fiz foi, tipo, horas depois ainda do almoço, sabe? Pelo que eu entendi que a Sarah Viga falou, parece que desde que o El saiu do QG, ele já estava anotando coisa. Eu não sei se isso é verdade, não sei se isso aconteceu, mas no meu caso foi um momento de passar o texto a limpo, ler algumas vezes e guardar. Mas é isso, porque depois de ter escrito as coisas, a gente não tem acesso ao briefing. A gente não tem acesso a anotações, então não é uma coisa tipo, a gente fez esse negócio, a gente vai poder ler o texto e trabalhar pra poder fazer um bom trabalho. É pra dificultar, porque é reality show. Então o único momento que a gente teve acesso às anotações e o briefing foi tipo 15 minutos antes de começar o desafio, porque era uma live de 20 minutos e eles deram 15 minutos de ensaio pra gente. Então não tinha como passar o texto de todo mundo. O que a gente decidiu fazer foi ver a movimentação de palco e cada um ler o seu texto na sua, porque se a gente fosse fazer um ensaio real, oficial, inteiro, na ordem da apresentação, as últimas pessoas iam ficar sem tempo, porque o tempo de ensaio não era o mesmo de apresentação. Então, enfim, só explicando o que aconteceu. Não é justificativa nem nada, quebrei a regra. Se a regra foi quebrada, eu tenho que sofrer uma punição. É assim que a vida funciona. Fui punida e é sobre. Mas só explicando.
Essa situação é complicada, porque eles já falaram que pode escrever ali durante o período de pausa para almoço, descanso, enquanto a produção está arrumando o cenário. Você pode ficar desenhando, fazer palavras, né, cruzadas e tudo mais. E é complicado, gente, porque tanto o El quanto a Dakota não levaram nada do QG para fora. Eles só estavam anotando informações da cabeça deles para não esquecer. Eu acho que, se é uma regra, a produção tinha que falar. Gente, o óbvio precisa ser dito, sabe? Eles estão ali também com a cabeça a mil, sabe? É gravação todos os dias, deve ser complicado. Então, assim, eu acho que foi também um erro da produção não ter falado isso. Porque, como eu falei, o óbvio sim precisa ser dito. A Sarah Vika, gente, que foi ali a responsável por dizer que o El estava trapaceando, foi o que trouxe à tona esse babado, abriu uma live através do seu Instagram e contou também um pouco do que realmente aconteceu ali no programa, o que ele viu, ele contou um pouquinho sobre isso. Nesse dia, eu vi a Dakota fazendo o que ela sempre fazia, que era fazer as palavras cruzadas delas, então pra mim aquilo não foi um comportamento do qual eu pude desconfiar. O que eu desconfiei foi porque o El, assim que a gente saiu da prova, já fez umas anotações, e ele ficava lendo essas anotações dentro de um livro. E isso pra mim foi o que me deu um gatilho, assim, porque tipo, cara, se você tá lendo dentro do livro, você não tem certeza se você pode ou não tá lendo isso, né? Então, foi aí que eu fiquei meio, E aí depois, assim, né, a gente fica todo mundo sentadinho ali no lounge até poder gravar. Então, a Dakota tava lá fazendo a palavra cruzada dela, a Ju tava escrevendo o diário dela, coisas que sempre aconteciam. Mas o El fez essas anotações, ficou lendo no meio do livro dele, e em algum momento eu vi que tinham, tipo assim, itens descritos, ou seja, as informações, né, listadas assim. E aí aquilo realmente me pegou, porque eu pensei assim, cara, a produção nos fala, né, no momento em que parar de gravar, vocês não têm acesso mais às anotações de vocês. Então é isso. Se eu tivesse visto a Dakota, podem ter certeza que eu teria falado, até porque pra narrativa do programa ia ser ótimo conseguirem rivalizar eu e a Dakota, né, as duas drags. Mas como não saber se a Ju não estava fazendo o mesmo? Porque a produção conferiu as anotações deles depois. A produção conferiu as anotações da Dakota, do El e da Ju. E perceberam que a da Ju eram coisas do programa e os outros dois realmente eram regras. Eu não tinha visto da Dakota, mas pelo visto então o El viu e acabou também falando sobre ela. Bom, a Sarah Vika também contou um pouquinho sobre a amizade dele e do El, que não existe aqui fora, eles não são amigos aqui fora. Não sei se vocês lembram de um trecho que eu coloquei aqui no canal há um tempo atrás, de um vlog que a Vini Freire fez, onde meio que dá a entender que a Sarah Vika e o El não estão se falando, assim quando lançou o Corrida. E aí, gente, o Rafa veio e confirmou isso, que eles realmente não estão se falando aqui fora, e contou todo o babado. A minha relação com o El não existe nesse momento, se vocês forem dar uma olhada, ele não me segue e eu não sigo ele. Isso aconteceu depois do Corrida, tá? Antes do Corrida eu acompanhava ele e ele me acompanhava pelas redes sociais, mas depois do fim da gravação do Corrida, entre o final da gravação e a estreia, teve alguma semana ali que eu ouvi uma música que me lembrei do El, porque era sempre uma música que tocava enquanto a gente estava esperando pra gravar e ele dançava, e fui escrever uma mensagem pra ele. Quando eu escrevi a mensagem pra ele, dizendo que essa música me lembrava ele, eu percebi não apenas que ele havia visualizado e não respondido, como ele não me seguia mais. E aí eu achei estranho, porque do meu ponto de vista é isso. Me desculpa ser muito franco, mas assim, quem quebrou uma regra foi você. Então, se você quer ficar bravo com alguém, fique com você mesma, né? Mas quando eu vi que ele não estava me seguindo, eu deixei as coisas ali quietas. E quando a gente foi se encontrar pra fazer a noite de estreia do Corrida, a produção havia me avisado que eu ia dividir o quarto junto com o El e com o Ego. E de início eu fiquei animado, porque eu pensei, legal, né, dividir o quarto com os meninos e tal, a gente vai, né, ter alguém ali pra conversar enquanto a gente se arruma pra estreia no cinema. E tinha ficado um pouco com o pé atrás do que poderia acontecer, já que eu tinha escrito essa mensagem pra ele e ele nunca tinha respondido. Mas cheguei lá, no dia da estreia do Corrida, então, cheguei no hotel, e quando eu entrei na portaria do hotel, o Ego e o El estavam me esperando. Quer dizer, não estavam me esperando, estavam na entrada do hotel esperando fazerem o check-in deles. Então eu cheguei e encontrei eles pra nós fazermos o check-in todos juntos, já que a gente ia pro mesmo quarto. E cheguei pra dar oi pro Ego, o Ego me deu um oi, super querido, blá blá blá. E quando fui dar oi pro El, sabe quando a gente vai dar oi pra alguém e essa pessoa ou não gosta muito da gente, ou não conhece a gente, não tem intimidade, e a pessoa chega nem a encostar assim o rosto? Então, tipo, aqui sou eu e eu sou o El. Então eu fui, oi El, tudo bom? E aí fui dar beijinho nele e ele fez tipo, oi. E não encostou em mim. E aí eu achei estranho, e eu olhei pro Ego e perguntei se havia acontecido alguma coisa, e o Ego disse assim, olha, ele não tá muito bem, acho que por causa do horário, né, que a gente tá chegando meio atrasado, a gente tem hora pra ficar pronto logo.
E aí eu pensei, bom, tudo bem, ele tá estressado, vou deixar ele na dele. E aí, vamos esperar, né? Tem que subir pro quarto daqui a pouco e tal. Daí conversei ali um pouco com o Ego, deixei o El na dele. E aí fui pegar meu celular pra gravar um vlog. Porque eu tava gravando um vlog, né, do dia da estreia. Inclusive, tá lá no meu YouTube, que eu só reativo na época do Corrida, né? Tá lá o vlog da estreia. E aí, quando eu peguei o celular pra gravar, eu peguei esse celular e falei, e aí, gente, tudo bem? Eu tô aqui com os meninos que vão dividir o quarto comigo, o Ego deu oi e tal. E quando eu virei pro El, o El virou de costas e deu uns 2 passos pra trás. E aí eu parei de gravar na hora, e aí eu virei pra trás e falei assim, tá acontecendo alguma coisa? E aí ele falou, tá. Aí eu falei, é alguma coisa comigo? Ele falou, é alguma coisa com você e você sabe. E eu fiquei assim, é alguma coisa comigo e eu sei. E assim, eu sou uma pessoa que não gosta de conflito. Então assim, se algum conflito se apresenta ali pra mim na hora, eu já quero resolver na hora. Então, eu já quis perguntar, já parei e perguntei pra ele, o que aconteceu? E aí ele falou alguma coisa tipo assim, você vai assistir. Aí eu fiquei assim, você vai assistir? Tipo assim, amor, a gente gravou junto o programa. Se tem alguma coisa que eu fiz pra você, a essa altura eu já sei, não é algo que eu vou assistir pra descobrir, né? E aí eu falei pra ele que gostaria que a gente se acertasse, porque nas próximas horas a gente ia ter que dividir o quarto, e não podia ficar com um clima ruim. E ele falou que não tinha nada pra falar comigo naquele momento, que ele não queria nenhum contato. Eu fiquei muito, muito nervoso. O Ego tava ali junto nesse momento, e ele falou assim, meninos, conversem depois e tal. E aí eu fui dar os meus documentos pro pessoal do hotel, então fazer o meu check-in, que já tinha feito dos meninos. E aí, né, pegamos o elevador pra subir pro quarto, pra dividir esse quarto. No elevador, eu estou falando do El, tá? No elevador, eu olhei pro El de novo e falei assim, El, eu gostaria que a gente conversasse, porque eu não tenho mais 15 anos pra ficar esperando o programa ir ao ar pra descobrir o que aconteceu, e acho que as próximas horas são horas que vão ser especiais pra gente, a gente não pode ficar com clima nenhum. Aí ele falou assim, eu não quero conversar, e fez assim pra mim. E aí isso me deixou ainda mais nervoso, porque eu pensei assim, cara, vou agora entrar num quarto triplo e ficar as próximas 2h30, eu tenho que me montar, tenho que estar num clima de boa, tenho que abrir meu vestido, tenho que pentear minha peruca, tenho que fazer tudo isso com uma pessoa que não apenas falou que tá sim com um problema comigo, que não quer acertar esse problema comigo e que eu só vou descobrir qual é o problema quando o programa for ao ar. Então assim, pra mim fez zero sentido. E aí no momento eu já escrevi pro pessoal da produção falando assim, gente, eu não vou dividir o quarto com os meninos, não tenho a mínima condição, vou descer e vou começar a me montar no banheiro do hotel. Então, se vocês forem acompanhar o Arrume-se Comigo do dia da estreia do Corrida, vocês vão ver que no início tem um take meu lá no banheiro, fingindo que estou fazendo xixi, por causa disso. Porque enquanto eles estavam no quarto, se arrumando, eu acabei descendo pro banheiro de uso público do hotel para começar a fazer minha barba, para começar a me arrumar, sem comprometer o horário que a gente tinha que ficar pronto, e sem ter compartilhado aquela energia muito baixo astral. Bom, o pessoal da produção foi lá no quarto conversar comigo depois disso, entendeu o que havia acontecido, eu contei exatamente essa versão aqui pra eles. Isso foi no dia da estreia, tipo assim, 3 horas antes da gente ir pro cinema, tá? 3 horas antes da gente pegar a van pra ir pro cinema. Então eu comecei a me montar lá no banheiro de uso público do hotel, a produção chegou, conseguiu um outro quarto pra mim. No fim até foi melhor, porque eu acabei não dividindo quarto com ninguém. Mas aí eles ficaram lá pra entender o que havia acontecido e pra entender como que iam fazer, porque para a estreia, novamente, alguns quartos vão ser compartilhados, então eles tinham que saber que não poderiam me botar no mesmo quarto que o El. Então, eu expliquei pra eles essa história de que o El havia virado a cara pra mim, de que o El tinha falado que sim, tinha algum problema comigo, mas que não queria conversar sobre isso. E tudo bem ele não querer conversar, mas assim, não é no Ibis, gente. Mas assim, não querer resolver um mal-estar, do meu ponto de vista, é bem complicado, assim, principalmente no contexto que a gente ia ter que literalmente dividir um quarto junto. Então, assim, eu entendo que as pessoas têm os seus tempos, os seus processos. Se eu me desentendo com alguém, não necessariamente esse alguém precisa estar disponível para resolver comigo no momento que ela quiser e tal. Mas, assim, o programa já havia terminado as gravações há umas 3 semanas. Quando foi acontecer a estreia, a gente se encontrou. Durante essas 3 semanas, suponho que seja tempo suficiente para elaborar o que aconteceu e para, pessoalmente, as pessoas poderem conversar sobre isso. Então, quando eu cheguei na entrada do hotel, ele virou a cara pra mim, depois ele virou de costas pro vlog, e no elevador ele falou que não queria conversar comigo, não queria se resolver, eu fiquei bastante aborrecido, porque eu pensei assim, olha, ninguém aqui mais é criança, e tipo, o que aconteceu, já aconteceu. Nada vai mudar, sabe? E aí essa história dele, tipo assim, quando você assistir, você vai ver o que você fez, eu fiquei pensando, cara, a única coisa que eu fiz foi, eu contei que você quebrou uma regra. Mas, tipo, então fique bravo com você mesmo, né? Você quebrou a regra.
Não é como se eu tivesse inventado alguma coisa a teu respeito. Tanto que depois, né, a produção foi averiguar as anotações e viu realmente que tinham informações do briefing. Então, é isso. Naquela noite, se vocês forem observar os vlogs do pessoal, em nenhum momento a gente interage. Na verdade, até onde eu vi, ele não interagiu muito com quase ninguém do elenco. Eu não sei se alguma outra coisa aconteceu com ele, se ele estava mal ou o que foi. Sei que eu estive aberto para conversar, pra gente se entender, mas ele não quis. Então, é isso. Se na lavação de roupa suja talvez esse assunto vier à tona, bom, vamos ver no que vai dar. Mas a princípio é isso. Nesse momento eu não acompanho o trabalho do El, ele não me acompanha. Suponho que esteja por causa disso, porque não tem mais nenhuma outra coisa que tenha acontecido. E é uma pena que ele não tenha querido conversar para se resolver, até porque durante as gravações a gente tinha uma relação de bastante coleguismo. Teve a prova da maquiagem artística que a gente dividiu a bancada, eu emprestei para ele o látex que eu tinha pego. Falando da Vini Freire, gente, e do El, eles tiveram uma discussão, um atrito ali no Twitter. O El começou a falar algumas coisas, a Vini rebateu, inclusive a Vini fez um exposit de tudo lá no canal dela. É um vídeo grande, mas vale a pena você assistir. Gente, agora eu vou falar uma coisa que aconteceu aqui fora, não tem, tem a ver com o programa, mas não aconteceu no programa. O El, ele burlou uma regra e ele foi penalizado, foi direto pro flop. Ele iria de qualquer jeito, porque ele foi péssimo, mas ele foi pro Twitter fazer um post. O El postou no Twitter, fora que outras participantes quebraram regras durante o confinamento. Pediram o celular para a camareira do hotel e isso tem escrito no contrato que não pode. Não teve nenhuma consequência sobre isso dentro do jogo. Agora eu vou colocar um vídeo aqui pra vocês, que fui eu que pedi um celular pra camareira, que foi negado. Eu vou colocar um vídeo aqui pra vocês, que eu já expliquei essa situação lá no Instagram, pra vocês entenderem. Mas o cast inteiro estava puto com a Vini Freire. Bom, vim esclarecer essa dúvida que estão enchendo minha DM de pergunta. E sinceramente vou decepcionar vocês, porque não tem nada a ver nem com a temporada, e muito menos com os participantes. Em agosto, minha mãe marcou uma cirurgia antes de eu saber que eu ia participar do Cuida das Blogueiras, e a cirurgia foi marcada pro dia 7 de outubro. Eu fui confinada no dia 6, conversei com ela o dia inteiro. Chegou no dia 7, a cirurgia seria de manhã. Deu 11h30, eu sabia que a cirurgia já tinha acontecido. Foi uma camareira limpar o meu quarto de hotel. Vi que ela tinha um celular no bolso de trás e eu perguntei: você me empresta o celular pra fazer uma ligação? Ela disse que não poderia porque ela sabia que eu estava num reality show confinado. E eu falei ok. Nisso a produção, sem saber o motivo de eu ter pedido o celular, contou para os participantes que Vini Freire pediu o celular no hotel. Isso gerou revolta nas pessoas. Eu consegui falar com a minha mãe somente no sábado, 5 dias depois da cirurgia, então eu fiquei com essa angústia no peito por 5 dias. A cirurgia deu tudo certo, minha mãe tá ótima, e é isso, não sei porque gerou tanta revolta. Agora que vocês viram o vídeo, eu vou mostrar a minha resposta. Eu coloquei: bem igual você quebrar uma regra dentro do programa que penaliza outros participantes e quase quebrar uma regra com algo que não tem nada a ver com o programa, não tem nada a ver com nenhuma prova, eu não tava tentando me beneficiar com nenhuma prova, e muito menos com os participantes. Isso daí da ligação, que eu pedi o celular, foi antes da primeira gravação. No primeiro dia, cada um entra num horário. Pra vocês, o episódio passa em 1h30. Pra gente, o primeiro episódio é gravado em 2 dias. Então, significa que é gravado basicamente... O primeiro dia tem 12 horas, o segundo tem mais ou menos umas 6, 7. Então vocês imaginam que a gente tem, 20 horas de gravação do primeiro episódio. A primeira pessoa que foi a Dakota, ela entrou por volta das 8 da manhã no QG. Eu fui buscado no hotel 11h30 da manhã. Então assim, eu fiquei pronto das 7 horas da manhã até as 11h30. E aí foi uma camareira limpar o meu quarto. E aí eu perguntei se eu poderia fazer uma ligação pra ver se minha mãe tinha ido bem, tava tudo bem. Eu não comentei pra que era a ligação com a camareira, porque é uma coisa pessoal da minha mãe. Minha mãe não é uma figura pública. Eu perguntei pra ela se eu poderia falar sobre isso, porque estava refletindo em mim. E ela disse: tudo bem, mas não quero que você fale do que foi a cirurgia que eu fiz. E tudo bem. O que significa que não tem nada a ver com a prova, nada a ver com a temporada e muito menos com os participantes. E o El quis trazer essa pauta como se eu fosse uma pessoa errada. Eu estou errado? Estou, porque isso faz parte da questão do confinamento. Eu recebi comentários perguntando por que você não pediu pra produção fazer essa ligação. Eu fui a única pessoa que não tinha ninguém pra cuidar das minhas redes sociais enquanto eu estaria confinado. Então eu pedi pro Rafa Dias, uma pessoa da produção, cuidar das minhas redes. Então eu já tava pedindo demais. Ninguém mais
pediu isso. Eu fui o único que não tinha um namorado, não tinha um amigo disponível, porque assim, meus amigos são CLTs, eles trabalham em horário comercial, então não daria pra eles postarem as coisas pra mim. No primeiro dia, eu cheguei lá, falei assim, gente, produção, quem vai ficar responsável? Que eu preciso passar a minha senha do Instagram pra vocês, pra que vocês consigam postar as coisas que eu deixei os stories programados. E a produção não, tipo, falou nada, não se prontificou, basicamente. E aí eu falei, meu Deus, tipo, e aí no primeiro dia ninguém pegou a senha do meu celular. E eu estava muito preocupado com isso, porque, tipo, já tava saindo lista de possíveis pessoas que iam entrar, de que não ia, que isso e aquilo. E basicamente eu subi por 24 horas no meu Instagram e dar o atestado de que eu estava participando do corrida. Então eu já tava com isso muito na minha cabeça. Tinha o lance da minha mãe, tinha o lance da prova do episódio. Então assim, eu tava com a cabeça cheia de coisa. Foi por isso que eu não pedi pra ninguém, pra produção, pra um telefone, porque eu já queria isso, que eles cuidassem das minhas redes sociais. Eu ia pedir um telefone e eles iam falar, minha filha, vamos com calma, né? Então, a camareira recusou o telefone e eu achei que o assunto tinha sido encerrado, coisa que não foi. Eles só pegaram a senha do meu Instagram no segundo dia de gravação, que também era o primeiro episódio. E aí eles conseguiram começar a postar as coisas que eu tinha programado. Enfim, esclarecendo isso, achei essa colocação do El bem desnecessária, sendo que vocês vão ver porque tem uma outra pessoa que também trapaceou na prova e levou de uma forma super tranquila. Tipo, pediu desculpas e falou, olha, me perdoa, não era minha intenção trapacear, mas já que trapacei, eu estou aqui pedindo desculpas. Esse é o resumo de todo o babado, trouxe desde o início até o final pra vocês, contando tudo, a versão de outros participantes também. E foi complicado. Como eu falei, gente, o óbvio muitas vezes precisa ser dito, sabe? O El também falando da Vini Freire, mas eu acho que a questão da Vini foi o que ela falou. Ela não interferiu em nenhuma prova, ela não ia ter nenhum benefício com a ligação, porque ela só queria ligar pra mãe dela. Ela errou? Sim. Mas ainda assim ela não teria nenhuma vantagem ali no jogo, se comparando com o que o El fez, entende? Então eu acho que o El tá assim ali na defensiva, e o que ele fez foi sim uma forma de trapaça, gente. E ele querendo ou não, tanto ele quanto a Dakota, sabe? Mas foi o que eu disse, o óbvio muitas vezes precisa ser dito. É uma regra, a produção tinha que chegar pra eles e falar, sabe? Porque, gente, eu acho que qualquer pessoa ali iria pensar em escrever uma coisinha ou outra, sabe? Então é isso, eu acho que a produção sim pecou nesse assunto e deveria sim ficar sempre reforçando isso pros participantes. Mas é isso, gente, me conta a sua opinião aqui embaixo, quem você acha que tá certo, a produção realmente pecou ou vocês acham que não foi nada demais? Me conta a sua opinião aqui, não esqueçam de deixar muito like, de se inscrever no canal e entra também no meu grupo do Telegram, o link tá no comentário fixado, tá bom? É isso, um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!